Seja muito bem-vindo ao programa Você é Mais do Hoje News. Aqui você fica por dentro do mundo da moda, gastronomia, arquitetura e muito mais. Vamos levar até você conteúdos de qualidade e muitas novidades, especialmente para você que nos acompanha. Daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista que traz um alerta em relação à obesidade e câncer, que são desafios para os próximos anos. A jornalista Raquel Alves conversou com a médica oncologista que comprovou que realmente é preciso ficar atento a essa questão, já que pessoas obesas apresentam maiores níveis de insulina no sangue, o que estimula o crescimento das células, incluindo as cancerosas. Vamos conferir a entrevista? Foi mal trocar nosso arroz com feijão pela comida pronta. Nos últimos 10 anos, com a presença maior de produtos ultraprocessados na lista do supermercado, o Brasil seguiu por um caminho pouco saudável. Nessa década, o sobrepeso e a obesidade passaram a ser a principal causa evitável de câncer no Brasil. A última pesquisa nacional de saúde também mostrou que mais da metade da população com mais de 18 anos está acima do peso e 20% são obesos. Desde o ano passado, estamos vivendo momentos bem delicados na saúde mundial, que é a pandemia da Covid-19. Isso tem trazido insegurança, medo do que está por vir, além de novas variantes. Mas o que não podemos deixar de lado é a saúde no geral. A obesidade, por exemplo, é uma doença que precisa ser levada a sério. Sem contar que pode desenvolver outras enfermidades, como o câncer, por exemplo, que são desafios para os próximos anos, né? Por isso, vamos conversar agora com uma médica oncologista que vai trazer mais detalhes sobre o tema, obesidade e câncer. Olá, doutora Daniele Lapeste, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, feliz em estar podendo participar. Nós que agradecemos, doutora. A obesidade é um dos fatores de risco para vários tipos de câncer? São exatamente 13 tipos de câncer que estão relacionados à obesidade, que tem a obesidade como um fator de risco importante. Então, não é um ou outro tumor, realmente é uma relação muito importante e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Todo mundo relaciona a obesidade a doenças cardíacas e diabetes, mas o câncer também é uma relação muito importante. Doutora Daniele, quais tipos de câncer estão relacionados à obesidade? Hoje nós temos identificados 13 tipos de câncer relacionados à obesidade. Os mais importantes, que nós temos essa relação mais bem estabelecida, é o câncer ginecológico de endométrio, é a parte interna do útero, o câncer de mama, o câncer de intestino e também o câncer de esôfago. Mas nós já temos 13 tipos de tumores relacionados à obesidade. O tratamento médico em fase precoce pode ajudar a evitar quadros de doença. O câncer, por exemplo, né? Com certeza. Hoje a obesidade é o segundo fator de risco evitável mais importante para câncer. Perde somente para o tabagismo. A adoção de hábitos saudáveis, de mudanças de estilo de vida e o acompanhamento médico, porque a obesidade é uma doença crônica e tem que ser tratada como tal. Então, o acompanhamento médico multidisciplinar, um tratamento prolongado, é fundamental para a gente mudar essa associação, reduzir essa incidência de tumores relacionados ao sobrepeso. Pacientes obesos têm maior chance de desenvolverem câncer? Sem dúvida. A gente estima hoje que de todos os casos de câncer no nosso país, 30% não existiriam se nós não tivéssemos a obesidade como fator de risco. Então, é uma proporção bem grande. Como eu já havia falado da relação de 13 tipos de tumores, o câncer de endométrio, por exemplo, em sua imensa maioria os casos estão relacionados à obesidade. Então, o controle da obesidade a gente suprimiria, quase não teria casos de câncer de endométrio. Prevenir ou tratar a obesidade adequadamente é decisivo, né, para diminuir a incidência de câncer. Sem dúvida, realmente, porque a obesidade, ela leva uma alteração metabólica global do corpo. E essas alterações metabólicas que aumentam o risco tanto de doenças cardiovasculares, de diabetes,
a produção de substâncias pró-inflamatórias, um excesso de produção, principalmente dos hormônios sexuais, como o estrogênio, e alterações inflamatórias do corpo, todo é um ambiente totalmente favorável ao surgimento de câncer. Então, a correção desse ambiente celular do organismo diminui realmente a formação de novos tumores. Em relação às mudanças dos padrões alimentares e hábitos de vida, contribui para o aumento da obesidade e até mesmo do câncer? Sim, nós temos notado, progressivamente um crescente do problema da obesidade no mundo. Isso está relacionado à mudança do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, a questão de comida rápida, pronta, de não ter mais o preparo do alimento em casa pelo jeito da vida mais agitada, o sedentarismo que está se instalando cada vez mais. Com a pandemia isso piorou bastante, realmente as pessoas ficando em casa, deixando de praticar atividades físicas, e tudo isso aí contribui para a piora da incidência do crescimento da obesidade e, por consequência, as doenças correlacionadas também estão em crescimento por essa associação. E não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema mundial. No Brasil, hoje, a gente estima que quase 60% da população já se encontra, no mínimo, em sobrepeso. E, no mínimo, dessa proporção, aí, 30% já são de obesos. Então, é um problema de saúde pública, é um problema nacional. Doutora Daniele, você tinha dito sobre atividades físicas, então quer dizer que mulheres e homens que são ativos fisicamente apresentam um risco mais baixo de desenvolver algum tipo de câncer, né? Sem dúvida, realmente a atividade física é o melhor fator protetor que nós temos hoje para câncer. Tanto para paciente, até o paciente que já teve algum tipo de câncer, as chances de recidiva são drasticamente reduzidas quando o paciente é ativo e realiza atividades físicas, mesmo que comece depois do diagnóstico. Então, para a gente não ter dúvida, a gente já tem comprovação isso em diversos estudos desse papel protetor da atividade física. Para a gente finalizar, qual o recado que a senhora passa para quem está acima do peso e anda desmotivado e sem ânimo para procurar a ajuda de um profissional? Que procure o quanto antes. O grande problema da obesidade é que as pessoas deixam para procurar depois de muito tempo, com um problema já muito instalado, numa situação mais complexa. A obesidade é uma doença, como o diabetes, como uma hipertensão, e merece acompanhamento. E realmente o tratamento não vai ser mágico, não vai ser de uma vez, é uma doença crônica que vai precisar de um acompanhamento contínuo, mas que pode sim ser controlado e mudar tanto a qualidade de vida, a expectativa de vida e a redução dessas doenças relacionadas. Então não deixe de procurar ajuda. A obesidade não é uma condição, a obesidade é uma doença que merece uma atenção como tal. Doutora Daniele Lapeste, agradecemos sua participação e por trazer uma série de informações que com certeza vai ajudar muita gente que está com a saúde frágil devido a problemas com a obesidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu acho tão importante a gente ter essa oportunidade de discutir um assunto tão relevante e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Então, gente, vamos cuidar da saúde e procurar ter bons hábitos alimentares. Edna, você viu como a obesidade pode acarretar vários tipos de doença? Gente, você viu que a obesidade pode trazer sérios riscos à saúde? Por isso, é muito importante se cuidar para não ter a saúde prejudicada e, com isso, desenvolver outras doenças. A doutora Daniele deixou bem claro que a obesidade é uma doença como qualquer outra e precisa de acompanhamento. Obrigada, doutora Daniele. E agora vamos mudar de assunto. O tema da próxima entrevista é vinho, pauta que eu adoro. Eu tive a oportunidade de conversar com a Joana, uma pessoa que entende tudo desse segmento de vinho. Foi uma conversa no estúdio do Hoje News, mas muito enriquecedora. Falamos sobre a vinícola Terra, como ela surgiu. Conversamos sobre os vinhos elaborados, plantio. Olha, muita coisa boa. Te convido a conferir esse bate-papo. Alcançar uma conexão entre o céu e a terra e expressá-la de forma prazerosa, elegante e harmônica por meio de vinhos
cuidadosamente elaborados e descrevem a alma da vinícola Tera. Localizada a aproximadamente 900 metros de altitude em Bom Retiro, Santa Catarina. A vinícola casa perfeitamente a arquitetura orgânica e inovadora em uma reverência ao ciclo natural da atividade vinífera, que vai do plantio das mudas à colheita e à fabricação dos vinhos. E é com a gerente de marketing dessa vinícola, com o nome consagrado e premiado no mundo dos vinhos, que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Joana. Muito obrigada, é um prazer para a gente estar aqui. Joana, como surgiu a vinícola Tera? Bom, a vinícola Tera surgiu através de um sonho, né? Esse sonho nasceu junto com o João Paulo e a Linda Freitas, né? Que são os filhos. O João Paulo é filho do seu Dilor Freitas. O João Paulo e a Linda começaram a estudar sobre vinhos no ano de 1991, né? De forma super empírica, enfim, por prazer mesmo. E o pai, né, do João Paulo, o seu Dilor Freitas, já em memória, concomitantemente ele queria morar num lugar um pouco mais tranquilo, estar em contato um pouco mais com a natureza, e depois de ter trabalhado tantos anos, enfim, ele ainda não sabia direito onde seria e o que seria, né? Ele estava um pouco em dúvida entre plantar lavanda ou castanha, e foi aí onde ele se ateve a um estudo falando sobre videiras do Epagre, né? Falando sobre a plantação de uva no Epagre. Foi aí onde ele resolveu adquirir 2 propriedades, uma propriedade situada na cidade de São Joaquim e uma propriedade situada na cidade de Bom Retiro, né? E aí ele plantou vinhedos nessas 2 propriedades. Então, como você bem disse, nós estamos localizados a 900 metros em relação ao nível do mar, na cidade de Bom Retiro, e São Joaquim é um pouquinho mais alto, né? Aproximadamente 1.200, 1.250 metros. Até então não tinha nenhuma vinícola produzindo vinho nessa região, então não tinha muita informação, não tinha muito histórico. E aí ele plantou um pouco de uva, de diversos tipos de uva nas 2 propriedades. Isso num período de 2000 a 2002, né? No ano de 2004, que foi exatamente a primeira colheita, ele infelizmente faleceu, né? E aí os filhos deram sequência ao projeto. Até então o projeto era a Vila Francione, né? Que é uma das primeiras, né? É a primeira vinícola, juntamente com Quinta da Neve, a produzir, né, vinho na região, né? São as 2 primeiras, enfim, que deram início aos projetos, né, de produzir vinho fino de alta qualidade, e os filhos deram essa sequência, começaram a disseminar e a capilarizar e a propagar os vinhos da Serra Catarinense em todo o Brasil. Então, basicamente, foi aí onde nasceu, né, os vinhedos em si. No ano de 2013, o João deixou os irmãos e aquela propriedade, como eu falei para você no início da conversa, de Bom Retiro, que até então estava um pouquinho de lado, o João Paulo adquiriu essa propriedade e resolveu começar com o projeto Tera, né? É um projeto, esse nome Tera, até as pessoas acabam às vezes confundindo um pouco a pronúncia, então a pronúncia certa é Tera, e o João Paulo fez uma homenagem para a mãe chamava-se Terezinha, e era uma forma, Tera, uma forma carinhosa que o seu Dilor Freitas, o esposo, a chamava, né? Então ele resolveu homenagear a mãe dando esse nome Tera, né? Então o João Paulo, em 2013, assume, né, a propriedade, e aí ele começa a revitalizar todos os vinhedos. Algumas variedades de uva que estavam plantadas lá foram extirpadas, né? Por exemplo, a Cabernet Sauvignon. Na nossa propriedade nós não temos Cabernet Sauvignon, nós temos Cabernet Franc, mas não temos a Cabernet Sauvignon, já que a Cabernet Sauvignon é uma variedade que demanda mais tempo para amadurecer, e a gente entendeu que não era a melhor variedade para se ter na nossa região, então foi extirpada. E aí, né, oficialmente em 2015, nascemos, né, comercialmente falando, né, onde foi o ano onde nós fizemos a nossa primeira emissão de nota fiscal, nossa primeira venda, né. Então, é um projeto relativamente jovem, né, mas os vinhedos foram plantados, como eu falei, entre 2000 e 2002. Me conta como que é esta degustação virtual. Como funciona e qual é o diferencial dela?
Bom, a degustação virtual, infelizmente a degustação virtual ela não pode acontecer dentro da vinícola, né? Porque a vinícola é uma propriedade linda. Eu quero só complementar um pouco, falando um pouco mais da propriedade em si. A propriedade no total tem 800 hectares, né? De vinhedos em si nós temos 16 hectares apenas, tá? De vinhedo. Então lá nós temos uma pequena pousada, nós temos um wine bar, uma piscina, e a degustação virtual acaba não acontecendo lá. A gente atende clientes de 5 a 120 pessoas, 160 pessoas, então qualquer empresa ou pessoa física ou grupo de degustação ou confrarias, enfim, que tiver interesse, é só nos acessar. Nós ministramos uma palestra, contamos um pouco da história da vinícola, da história de como foi construído, enfim, os vinhedos, o manejo, explicamos cada um dos vinhos, né, que a gente vai degustar no momento enfim, do evento, né? Geralmente acaba sendo mais corporativo. Já fizemos algumas também com pessoa física, mas geralmente atende muito para empresas, especialmente nesse momento ainda de pandemia, né? Então estamos fazendo bastante. Acho que isso é uma coisa que pegou, né? Especialmente empresas que têm diferentes, enfim, lugares do Brasil, diferentes cidades, regiões. Tá sendo tá um projeto muito legal, as pessoas aderiram à ideia, acho que isso vai ficar. E as variedades de vitiviníferas são cultivadas pelo sistema de espaldeira. Qual é o diferencial desse método na qualidade do seu vinho, Joana? Bom, existem alguns, né, sistemas para se conduzir, né? Então nós utilizamos o espaldeira, mas tem o gobelê, o vaso, tem o pergolado, né, enlatado. Então eu vou explicar aqui os três rapidinho de uma forma bem sucinta para que as pessoas possam entender um pouquinho o porquê, enfim, né? Espaldeira é realmente o mais moderno e o mais mundialmente conhecido também. Então o gobelê ou vaso é aquele onde as videiras são plantadas no chão mesmo, né? Parece como se fosse um pé de melancia, então o caule fica anexado a um talo de madeira, né? E aí essa videira vai crescendo como se fosse um arbusto, né? De forma livre, né? Sem ter exatamente um tipo de condução. Então essas videiras acabam ficando assim pelo menos uns 10 anos. Quando o caule atinge uma certa espessura, uma certa grossura, onde já tem uma força, o produtor, se quiser, pode transferir para algum outro sistema. Já o sistema pergolado, né, ou enlatado, é aquele exatamente onde o produtor usa um pergolado, né, enfim, e essa videira vai trepando em cima desse pergolado, mais ou menos aproximadamente uns 2 metros aí de altura, e é geralmente muito utilizado em propriedades menores, né, em lugares onde o produtor não tenha muito espaço em si, até porque ele pode utilizar o chão, né, que vai estar vazio, ele pode plantar algum outro tipo de cultura, outra fruta, outro legume, enfim. É um sistema que demanda muita mão de obra e a produtividade também é maior, né? Isso não quer dizer que a qualidade, enfim, seja melhor, tá? E o nosso sistema, o sistema espaldeira, como você bem disse, é um sistema mais moderno e, enfim, mundialmente conhecido, onde as videiras elas ficam, né, anexadas a um armado, né, enfim, uma espécie de um arames, e ali é muito mais fácil para que haja toda a condução no sentido de as folhas vão crescendo e tem mais folhas, logo os nutrientes das folhas alimenta-se melhor os cachos. Na hora de quem usa, né, colheita mecânica, não é o nosso caso, a nossa colheita é toda manual, mas quem usa colheita mecânica é mais fácil, na hora da poda também é mais fácil e, consequentemente, a qualidade também é melhor, né? Consegue-se obter melhores vinhos utilizando esse sistema. Os vinhedos de vocês, quais as variedades que predominam, Joana? Bom, nós temos, das variedades brancas, nós temos a Sauvignon Blanc e a Chardonnay, né? A Sauvignon Blanc é a uva branca mais emblemática da Serra Catarinense, é uma uva muito importante para nós. E aí, falando das tintas, nós temos a Cabernet Franc, nós temos Merlot, nós temos Malbec, nós temos Syrah, nós temos Pinot Noir, nós temos Sangiovese, nós temos Montepulciano e Malbec.
Joana, a gente tem notado um grande crescimento e popularização dos vinhos brasileiros durante a pandemia. Eu mesma, que sou uma sommelier, nessa pandemia eu procurei pesquisar, estudar e provar sabores de vinhos brasileiros. Qual é a sua visão desse crescimento e qual é a importância dessa visibilidade para os produtores nacionais? Olha, uma ótima pergunta. Realmente, você tem toda a razão. Eu acho que esse momento de pandemia, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele aderiu muito aos pequenos produtores, né? Não falando só de vinho, mas eu acho que, de uma certa forma, o coração das pessoas ficou mais aberto e aquele preconceito, às vezes as pessoas tinham em relação ao vinho, acho que diminuiu exponencialmente, né? Então, e eu vi um crescimento acontecendo em outras áreas também, né? Pão, padeiros, queijeiros, enfim, pessoas que produzem cachaça, geleias. Eu acho que tudo que é de pequeno produtor, eu acho que o brasileiro aderiu muito. E aí aquele preconceito que tinha assim, em relação à qualidade, que o vinho brasileiro, o vinho nacional não tinha qualidade, caiu por terra. As pessoas entenderam que sim, temos qualidade, temos a nossa tipicidade. E nesse momento também de pandemia, onde as pessoas não estão podendo viajar para muito longe, as pessoas tiveram oportunidade de visitar, né, as vinícolas e degustar em loco, conhecer como funcionam os vinhedos, a parte de vinificação. Então, acho que foi uma oportunidade, enfim, nesse momento né, atípico que a gente está vivendo, né, a nível mundial, tivemos essa sorte dessa abertura, né, das pessoas realmente abrirem o coração e a mente para o vinho brasileiro. Então, eu acho que é uma tendência, com certeza, que vai ficar. Muito obrigada, Joana, por ter nos concedido uma entrevista tão enriquecedora. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, ficamos, enfim, muito felizes em ter esse canal aqui aberto e fico aqui à disposição caso alguém precise de mais alguma informação. Obrigada, Joana, e obrigada a você. Que lugar lindo é a Vinícola Teira. Espaço que divide cada parte da produção de vinho, da plantação, a degustação e até chegar à sua mesa. Foi um prazer passar esse tempo com vocês. Na próxima semana tem mais novidades. Um grande abraço.